Neste módulo, iniciamos as nossas reflexões acerca das práticas avaliativas na escola. Sabemos que a avaliação é um processo amplo e complexo, que se estende às aprendizagens, às instituições, a todos os sistemas educacionais, a toda uma população ou parte da população, como é o caso das avaliações em larga escala. Sabemos também que a avaliação é um processo que não se dá apenas na escola. Na nossa vida cotidiana, nós avaliamos o capítulo da novela, o filme que foi assistido, avaliamos também a conjuntura política e econômica do país. E também a avaliação é um processo que se dá de maneira formal e informal. Neste particular, entram as questões relativas a juízos de valores. E, nesse sentido, a discussão em torno da avaliação adquire uma importância fundamental, porque podemos correr o risco de fazer da avaliação apenas uma classificação que vai servir unicamente para estigmatizar, estereotipar e excluir pessoas. Vocês se lembram que no nosso último encontro, no nosso último módulo, nós trouxemos o caso do aluno Valcir, do estudante Valcir, que era um estudante hipotético. Desta vez, diferentemente, nós visitamos duas escolas públicas, uma em Taguatinga e outra na Asa Norte, para colher as percepções e as concepções que os alunos reais têm acerca do processo avaliativo. Num breve resumo, o que se constatou é que todos os estudantes têm consciência da distribuição de pontos que compõem a nota final. No entanto, isso não significa que eles têm consciência dos critérios que levaram a esta nota e também não têm consciência do que a nota representa em termos de aprendizagens. O ponto formativo é mais do comprometimento com o aluno com a aula, a assiduidade, a coisa do aluno dar o respeito ao professor. O professor está para dar aula e para explicar para o aluno. Quando o aluno se compromete com a aula, se envolve com a aula e ajuda o professor a ensinar, esse é o ponto formativo. Uma vez uma professora tirou ponto meu por conta de eu ter faltado no dia de entregar o trabalho. Eu me entregar antes, eu me ofereci para entregar, ela não quis receber. Aí minha mãe veio aqui, participou, conversou com ela e ela até aceitou. Em todas as escolas visitadas, tanto de anos finais quanto de ensino médio, observamos a prática de atribuição de notas para o chamado ponto formativo. Em algumas escolas, esse ponto formativo é chamado de ponto social. Num breve resumo, isso se refere ao conjunto de hábitos, de atitudes e de costumes que os alunos apresentam. Também diz respeito a comportamento, a assiduidade. Inicialmente, cumpre fazer um breve esclarecimento sobre isso, porque essa escolha vocabular pode ter impacto na concepção de avaliação da nossa rede. Nas nossas diretrizes de avaliação, a concepção escolhida, a perspectiva que direciona todo o processo avaliativo da nossa rede é a chamada avaliação formativa, que é parte integrante de todo o processo educativo e educacional e que tem como foco a promoção das aprendizagens. Nesse sentido, a avaliação formativa não se refere a comportamento, não se refere a caderno bonito, a letra bonita no caderno. A avaliação formativa é muito mais do que isso, é uma concepção e uma perspectiva que democratiza a avaliação na escola, porque nessa perspectiva não só o professor avalia, o professor abre o processo de avaliação também para os outros sujeitos, inclusive para os estudantes. Quando avaliamos, então, com esse intento de promover aprendizagens, nós podemos lançar mão de diversos instrumentos e procedimentos. Testes, provas, portfólios, seminário, pesquisas, autoavaliação, avaliação por pares. Mas aqui cabe também mais um cuidado e uma observação. Não são esses instrumentos ou procedimentos que vão fazer a avaliação ser formativa, mas sim o olhar e a intenção que se teve e o cuidado também quando se planejou esses instrumentos e procedimentos. A mera aplicação desses instrumentos ou procedimentos não garante que a escola vai colocar como foco do seu processo, da sua atenção, as aprendizagens. Em todas as escolas que nós visitamos, vimos que há uma diversificação de instrumentos e de procedimentos.
Entretanto, mais uma vez é preciso dizer aqui que os estudantes não têm consciência do que se quer com a aplicação de todos esses instrumentos e procedimentos. Aqui, geralmente, a gente é avaliado com 3 pontos de caderno, trabalhos, provas. O dever de casa e o seu registro no caderno fazem parte da cultura escolar e, de certo modo, articulam a aprendizagem entre a escola e a casa. Como ferramenta pedagógica, estende o tempo da aprendizagem, reforça as habilidades e, principalmente, conecta a escola à família. Sabemos que o sucesso escolar deve contar com o apoio da família e, quando isso não acontece, o nosso aluno fica prejudicado. Em todas as escolas que nós visitamos, o dever de casa no caderno não se converteu em avaliação, mas em mero protocolo de checagem para pontuação. Se houve intenção avaliativa para o caderno, os nossos estudantes não têm consciência do porquê disso tudo, o porquê do ponto do caderno. Nossos alunos não têm consciência dos critérios estabelecidos pelo professor para avaliação e, consequentemente, para a pontuação estabelecida pela escola, o que não contribui para a promoção das aprendizagens. O caderno deveria apresentar a história e os percursos da aprendizagem do estudante, pois é nele que se guardam os registros do que se aprendeu e de como se aprendeu. Um bom caderno, na perspectiva formativa, não é uma cópia dos registros feitos pelo professor no quadro, mas compõe-se de análises e reflexões dos próprios alunos. Os registros feitos no caderno precisam ter como base as conclusões que o estudante tira depois de exercícios feitos e o percurso próprio na construção de seu conhecimento, de seu aprendizado. O caderno, assim, traz um desenho do processo de construção do conhecimento dos alunos e não um produto do que foi escrito no quadro. As correções feitas pelo professor também pedem atenção. Não basta um visto, um parabéns ou um precisa melhorar. O que precisa ser feito é explicar o que está errado e o porquê desse erro. Sabe como é dividida a nota do 0 ao 10, que ela é dividida em caderno, em avaliação bimestral, na interdisciplinar, que é a prova que engloba todas as matérias, o ponto de assiduidade, que é o formativo, e o trabalho. As escolas e os estudantes discutem a ideia de distribuição de pontos ou notas como se fossem critérios de avaliação. Distribuir a quantidade de pontos que irá resultar na nota do bimestre não significa trabalhar com critérios. A avaliação formativa, ela pressupõe que haja uma negociação e o entendimento dos critérios pelos quais os alunos serão, então, analisados e avaliados. Estabelecer os critérios se vincula aos objetivos de aprendizagem. O que se espera que eles aprendam em cada componente curricular ao longo daquele período, bimestre ou semestre. A avaliação formativa precisa disso. Objetivos e critérios claros e negociados que vão possibilitar o professor dar o retorno ou feedback e causar no aluno, então, a possibilidade dele fazer a autoavaliação. A avaliação formativa, ela precisa de que esse movimento, que é dialético, aconteça constantemente. Critérios e objetivos vão possibilitar o retorno, que vão possibilitar a autoavaliação. Afinal de contas, a avaliação formativa independe do instrumento. Tudo isso que foi dito deve ser feito em quaisquer instrumentos ou procedimentos, seja uma prova, um trabalho em grupo, individual. Todos vão requerer critérios, objetivos, feedback e possivelmente uma autoavaliação.